Alô, alô, meninas, aqui é a doutora Érica Montalvão no nosso podcast Mulheres de Peito. Olá, olá. Eu quero agradecer todo mundo que está acompanhando o podcast. A gente está aqui por causa de vocês, na verdade, né? No YouTube é a doutora Érica Montalvão. Quem quiser assistir o vídeo dessa gravação, no Spotify, Mulheres de Peito. Hoje eu estou recebendo aqui nesse podcast a doutora Karine Riga. E nós vamos falar sobre ansiedade, um tema atualíssimo e a gente acha muito fácil diagnosticar, mas, na verdade, eu acho que vale a pena a gente ter alguns insights melhores. Ká, fala para mim, se apresenta para a gente, por favor. Érica, prazer estar aqui. Meu nome é Karine Riga, sou psiquiatra clínica e forense. Então, eu atendo tanto em consultório como com perícias psiquiátricas. Muito bem. E o tema, na verdade, eu gravo e penso nos temas em comum acordo com quem vai vir, porque eu acho que quem tem que estar aqui também tem que falar o que gosta e a gente tenta achar um denominador comum dentro do que a gente vive, né? Sim. E a ideia do podcast é a gente ajudar de alguma forma. E o tema ansiedade veio com mais facilidade, né? E a gente está vivendo muito isso, sempre viveu, mas agora parece que está mais intenso, né? Conta para mim, ansiedade, o que é ansiedade, na verdade? Bom, ansiedade, né, é uma emoção, na verdade. E a gente até decidiu falar de ansiedade porque é o transtorno aí mais incidente, né? A OMS até sugeriu que seria o transtorno mais incidente aí. E nesse tempo de pandemia, diante de tantos transtornos psiquiátricos, né, que apareceram, eu acho que a ansiedade aí está no topo da lista. E tá todo mundo ansioso. Se a gente for observar, perceber, tá todo mundo ficando ansioso. Mas eu acho que a gente tem que deixar claro que a ansiedade, ela é uma emoção. Então, a gente estava conversando antes aqui, né? Mas todo mundo tá ansioso, quem tem ansiedade? Todo mundo tem ansiedade. Na verdade, todo mundo tem ansiedade, porque ela é uma emoção. Agora, a gente tem que cuidar e ficar atento, prestar atenção quando essa ansiedade, que é uma emoção, que é normal a gente sentir, quando isso vira um transtorno de ansiedade. Acho que esse é o ponto. Igual doença de tireoide, né? Eu tenho tireoide, todo mundo tem, todo né? Mundo tem. Tem a alteração, então, do fator, no caso aqui, é a ansiedade. Isso. Né? E conta pra mim, como é que a gente... Tem alguma forma da gente perceber a ansiedade? Tem algum gatilho? Deve ter, né? Lógico. Mas, assim, tem alguma coisa simples que eu falo, olha, começa a perceber que tem alguma coisa por aí. Sim. O que a gente percebe até no consultório é o quê? A pessoa, quando chega pra gente num transtorno de ansiedade, ela já está geralmente num transtorno grave. Por quê? Porque a pessoa vai achando que é comum. Não, eu sinto assim, eu fiquei com calafrio ali, meu peito acelerou, eu tô com a cabeça cheia de coisa, eu tô tentando fazer as coisas atropeladamente, não tô dando conta, E a pessoa vai acostumando com aquilo, ela vai levando a vida daquele jeito, e quando ela percebe, já chegou num ponto grave, que o quadro já estourou, ela já tá tendo sintomas físicos, palpitação, achando que vai morrer, chega num quadro extremo, e aí quando ela chega, geralmente as pessoas só procuram um psiquiatra nesse momento extremo. E geralmente vem depois de já ter passado com o clínico geral, de já ter ido ao pronto-socorro, passado com um cardiologista, achado que estava tendo algum problema cardíaco e que ia morrer, que estava infartando, e o cardiologista falar, calma, respira, fizemos todos os exames, você não tem nada clínico, nada cardiológico, seu problema provavelmente é de ordem psíquica, procure um psiquiatra. E aí é quando a pessoa aceita. E isso, né, nos deixa atento para quê? Por mais que a gente saiba que os transtornos mentais são mais incidentes, a gente até conversou que diminuiu um pouco esse estigma do psiquiatra, mas diminuiu, mas ainda existe um estigma com a psiquiatria, com admitir que talvez eu preciso de um psiquiatra para tratar de um assunto, de um transtorno mental. As pessoas, é como se fosse errado a gente adoecer psiquicamente. Ninguém quer admitir, talvez, porque ainda rola um estigma, tipo, poxa, mas você ficou assim, porque onde você deixou de descuidar? É como se fosse errado, você fosse fraca, porque você teve um transtorno mental. E é bom a gente falar disso, até para quebrar esse estigma. Perfeito. Né? Eu acho importante. Eu acho que assim, todo o início do processo, para até chegar ao psiquiatra, gente, tem que ser desmistificado, sim, pelo amor de Deus, né? Não quer dizer que você vá para lá porque você tem uma coisa grave, não é isso. Tem várias
várias situações que a gente precisa de um recurso. E que isso pode desencadear outras doenças, né? Então, não é melhor tratar desde o começo certinho, correto, né? Exatamente. A ansiedade, na verdade, tem uma idade que é mais comum ou é qualquer idade? Como é que a gente percebe? Vamos tentar fechar assim. Nas crianças, a gente consegue perceber? Sim. As crianças também podem ficar ansiosas. E eu acho que uma coisa que a pandemia nos mostrou e nos trouxe é nessa idade, né, na idade das crianças, idade escolar, as crianças que ficaram em casa, pandemia, que deixaram de ir para a escola e tinha que fazer a lição ali, essa coisa de ficar na frente do computador. Muitas crianças começaram a ficar ansiosas e os pais não sabendo manejar o que é isso, né? Então, a criança está ali, ficou mais agressiva, ela manifesta diferente. Então, os transtornos mentais nas crianças, a apresentação é um pouco diferente. Então, é um pouco mais difícil de diagnosticar, porque a apresentação das crianças é diferente. As crianças não expressam, elas não falam, não traduzem o que elas sentem, como nós, adultos, conseguimos transmitir em palavras. E como que a gente percebe, assim, da criança? Então, as crianças, geralmente, elas vão apresentar uma alteração de comportamento, elas podem ficar agressivas com os pais, elas podem ficar mais inquietas, elas podem se encolher e chorar. É uma mistura de sentimentos e eles não conseguem traduzir aquilo que eles sentem. Por isso que a pandemia trouxe muito isso, nesse período naquele momento em que as pessoas estavam mais fechadas dentro de casa, e não só para as crianças, como para os adultos também, essa mudança toda, né? É claro que não foi só a ansiedade que apareceu aí, mas eu acho que a ansiedade foi o topo da lista. Eu falo que eu mudei até para São José num período de pandemia, e foi um momento que até os psiquiatras comentam que teve um boom no consultório, porque se falava dessa nova onda que foi o crescimento dos transtornos mentais na pandemia. E o topo dos transtornos que apareciam para a gente no consultório era ansiedade. Então, era assim, um transtorno de ansiedade que veio após o medo de se contaminar, que veio diante de ficar enclausurado. Mas foi, assim, o que mais apareceu para a gente foram os transtornos de ansiedade. Eu acho que não só a pandemia, eu acho que tem a ver com o mundo hoje, né? O mundo hoje é muito rápido, você está com o celular na mão, vendo e-mail, respondendo mensagem, você tem tudo ali, é tudo muito rápido, você tem que ser... É sempre lá na frente, né? Porque o que é ansiedade? O transtorno de ansiedade, nada mais é do que um excesso de futuro. A gente está lá na frente, pensando lá na frente, preocupado com amanhã. Então, você para dormir, a sua cabeça está ali martelando o dia de amanhã, o que eu vou fazer, o checklist de coisas que eu tenho, e você se perde nisso, nesse excesso de querer antecipar as coisas. Então, eu diria que a ansiedade é um excesso de futuro. Adorei essa frase. Eu vou repetir ela para todo mundo acompanhar comigo. É um excesso de futuro, ansiedade. Quem está com excesso de futuro aí, gente? A gente tem que viver um pouco mais o presente, não ficar lá, né? E entre os adolescentes, isso tem aparecido muito agora e tem trazido outros transtornos junto, né? Sim. Você sabe que eu vi, esses dias passou num jornal falando que teve uma pesquisa com adolescentes em escolas e perguntaram para eles quantos desses adolescentes sentiram necessidade de procurar uma ajuda psiquiátrica ou psicológica por conta de uma ansiedade, e 80% responderam que sentiram essa necessidade, porém apenas 15% realmente buscaram uma ajuda. Então, é aquilo, as pessoas até sentem, percebem, mas muito pouco, sentindo alguma coisa, vão realmente em busca de ajuda. É aquilo que eu falei, geralmente as pessoas buscam quando o negócio já está grave, quando já chegou num ponto em que o sintoma está grave. Eu li, ou eu recebi, agora eu vou falar isso, se eu estiver errada, você me corrige, por favor, porque eu acho que é da sua área, você deve saber mais do que eu, que as escolas vão ter que ter um atendimento, e os pais estão pedindo, né? Porque aumentou demais, assim, essa preocupação, porque a gente está vendo que os adolescentes estão adoecendo, né? E aí, claro, a gente não pode só culpar a pandemia. Eu acho que a juventude hoje é outra, né? Acho que eles funcionam um pouco diferente. Eu acho que tem essa questão de pressão. Eu tenho pacientes adolescentes que vivem essa pressão do eu não dou conta, é o vestibular, muitas atividades, é o inglês, é isso, aquilo. Parece que eu não vou dar conta de fazer as provas. E eles vão ficando sobrecarregados, preocupados com o amanhã. E aí eles acabam desenvolvendo um transtorno de ansiedade. Sabe o que eu ouvi do meu filho esses dias? Eu falei assim, mãe, eu faço tanta coisa. Eu saio 6h, 6h30 da manhã de casa, chego 6 horas da tarde, só tá faltando pagar boleto.
Ele falou isso para mim e falei, olha, é verdade, não, eu pago para você, pode deixar. É mais ou menos isso, Sim. né? Eu me lembro, né, já faz um tempo, na minha adolescência, eu também fazia bastante coisa, mas tinha o tempo meu ocioso, Sim. né? A gente sentia falta de fazer outras coisas. Hoje eles fazem realmente muita coisa. Então, e aí como pais, né, como mães aqui, né, que não, a gente tem que se preocupar em saber, assim, que às vezes a gente quer dar tudo para os filhos, né, vamos colocar no inglês e a natação, a gente enche de atividade achando que a gente está contribuindo para a formação dessa criança, desse adolescente, e às vezes a gente excede isso. Então, a criança precisa aprender a se frustrar, né, eu acho que uma coisa dos jovens hoje é que eles têm dificuldade de receber frustração, de encarar uma frustração. É isso que eu percebo. Então, a criança tem que aprender a se entediar até aquele momento que ela não faz nada. Eu vou ficar sem fazer nada? Porque a gente é acostumado, não, dá um celular, Não, tem que aprender a ficar sem fazer nada, olhando para a parede. Tipo assim, o que eu vou fazer agora? Nada. Tem que aprender a se frustrar, aprender que às vezes você não vai fazer nada e aproveitar esse momento do fazer nada. Que é fazer alguma coisa, Sim, né? O sim. nada hoje já é considerado fazer, né? Porque Exatamente. já virou na lista lá dos processos. E entre os adultos, lógico que com uma carga diferente, lógico, de responsabilidades, mas também aumentou. Adulto sempre teve um pouco, né, do transtorno da ansiedade, já que a ansiedade é uma emoção que todo mundo tem. O excesso dele é que traz o estrago, né? Nesses momentos, você dá dica do que pode ser feito, assim, para criança é legal fazer isso. Eu sei que não tem fórmula, porque cada um é único. Sim. E a resposta depende do organismo, né? Mas você tem alguma coisa que você orienta para as mães, no caso das crianças e adolescentes? Sim. Bom, criança e adolescente é aquela, a gente tem que sempre estar de olho em como é que eles estão. Conversar com as crianças, entender aquilo. Porque às vezes a gente, como pai, a gente fala, a gente tem que fazer isso, aquilo. Sabe aquele momento de parar, de escutar, de conversar, de entender, de acolher. E se achar que tem alguma coisa que não tá legal e você não dá conta, tipo, eu não tô dando conta, eu não sei, tem alguma coisa estranha, eu não sei acessar isso. Porque muitos pais às vezes falam, não consigo, eu não sei o que eu faço. Tudo bem, não precisa saber também. Se não sabe, então busca ajuda. Né? Porque às vezes é difícil acessar a criança, porque a criança ela se expressa muito diferente. Às vezes a criança te xinga e a mãe fala, ele só me xinga, eu não sei o que eu faço. Às vezes esse xingamento é um pedido de ajuda, é diferente, o funcionamento é muito diferente da criança. E muitas mães se frustram, não, eu tô fazendo tudo, essa criança não me xinga, meu Deus, o que eu faço? Aí gera ansiedade de outra pessoa. Entendeu? E aí entende diferente, vira uma confusão. Então, se perceber que tem alguma coisa errada, busca ajuda. Eu acho que tem que saber, claro, aliviar. Eu acho que tem que evitar excesso de atividades para crianças e adolescentes na medida do possível, porque a gente acha que está colocando coisa, enriquecendo essa criança, né? Ajudando, né? Dando conteúdo, e às vezes é o contrário. Às vezes menos é mais, entendeu? E estar atento. Eu acho que os pais têm que estar atentos. Criança mais pequena é aquele momento que tem que se dedicar para o filho, de sentar, de brincar. E aí você fala, mas que horas que eu faço isso? Se minha vida está corrida, porque está todo mundo assim, né? Está todo mundo nesse desespero, nessa corrida contra o tempo. E aí não consegue também devolver isso para a criança. Então, vai virando uma bola de neve, né? E para adulto, eu acho que... Primeira coisa, como eu falei, a maioria chega num transtorno grave, tá? Já chega com palpitação, com sintoma físico, numa situação em que a gente fala, tá, como é que a gente resolve isso? Quando chega pra gente nesse ponto, é difícil a gente falar, vamos tratar diferente, né? Precisa medicar, não precisa medicar, como é que vai ser esse tratamento? Então, quando chega pra gente já num ponto assim, é difícil a gente fugir de um tratamento medicamentoso. Mas existe como é que a gente trata a ansiedade? Como é que a gente previne? Então, como eu falei, é um sentimento, é uma emoção. Se você perceber que está demais, né, que está exageradamente, então eu vou ficar ansioso porque amanhã eu vou viajar e eu queria muito essa viagem, dá aquele friozinho na barriga. Nessa noite, talvez, eu acordei mais cedo, acordei sem despertador, tudo bem. É uma ansiedade fisiológica, aceitável. Ou vou ter um jogo, eu vou competir numa competição, num torneio, né? E aí, naquele momento ali da hora do meu jogo, eu fico mais ansiosa, eu fico tenso, ok. A ansiedade, ela pode ser até favorável. Porque a gente não pode pensar, eu quero eliminar a ansiedade da minha vida. Não, a gente não tem que eliminar a ansiedade. Você precisa ter energia até para fazer o que você tem que fazer, né? Sim, a ansiedade, ela é importante. É bom você ter ansiedade no momento que você está numa situação de perigo, você se alerta, você fica tenso, você fica ansioso, você precisa dessa ansiedade. Ela é uma emoção necessária. Então, a gente também não vai colocar ela como vilã. Gente, tá todo mundo ansioso e precisamos acabar com a ansiedade. Não, a gente precisa acabar com o transtorno de ansiedade, ou evitar que ele aconteça. Então, a ansiedade fisiológica é ótima.
Até para um jogo, tem trabalhos que mostram que se você tem uma ansiedade leve ali naquele momento de uma competição, ela é favorável para você ter um desempenho até melhor do que você tá muito relaxado. Se você estiver ali muito zen naquele momento em que é um momento de competição, Acredito nisso. vai ser pior para você. Você não vai ter talvez o mesmo desempenho. Então é observar que ponto que essa ansiedade, que ela é fisiológica, ela está se transformando num transtorno. Então, é a todo momento, você vai deitar para dormir, a sua cabeça está ali a mil, pensando um monte de coisa. Você está pensando no amanhã que você vai fazer, que você vai acordar, o que você tem na agenda, você não consegue nem na hora que você vai deitar desligar disso, entendeu? Você está ali conversando na sua hora de jantar com a tua família, mas você está ali no celular pensando nisso aquilo, você não desliga em nenhum momento. Então, é se perceber, é parar para se perceber. Né? Como que eu estou? Como é que está minha cabeça? Minha cabeça está cheia de pensamento? Eu estou atropelando as coisas? O ideal, é claro, né? E a gente fala assim, tá, vamos tratar a ansiedade, né? Percebi que eu estou diferente. Como é que eu faço? Puxo freio de mão, tento acalmar. Então, melhor do que tratar é prevenir, como tudo na medicina. Verdade. E assim, eu tô falando, é que eu quero deixar para os adultos, para a gente fechar com os adultos, porque tem uma série de questões um pouquinho diferentes, mas entre as crianças e os jovens, você indica, por exemplo, cortar atividades, ou quando já chega em você, foi o que você falou, já tá, a coisa já está mais difícil de segurar e tem que entrar com medicamento, e tudo bem. Uhum. As respostas das crianças e dos adolescentes são mais rápidas? Então, para melhora? Geralmente, criança e adolescente responde bem. Vai depender do grau que essa criança está. Como é que essa criança vai responder a isso. Então, se tem uma criança que está no comecinho de um transtorno de ansiedade, você percebe que tem alguma coisa, você já leva para uma ajuda psicológica, psiquiátrica, e você já consegue identificar aquilo e já romper aquilo que talvez está sobrecarregando, ótimo. Só que tem criança que, é o que eu falei, geralmente quando chega pra gente, porque tem essa, ainda mais com criança, gente, é muito difícil pai e mãe levar uma criança no psiquiatra de cara. Quando chega pra gente, já passou com todo mundo, já passou com o neurologista, já passou com o psicólogo, e aí, peraí, não, vamos levar pro psiquiatra. Então, é o que eu falo, né? Mas a gente conversa aqui, não tem mais tanto estigma, ainda tem. É difícil um pai e uma mãe falar, não, meu filho precisa de um psiquiatra. Tudo bem, leva no psicólogo, acho que tem muita coisa que pode ser manejado, mas tem coisa que precisa de tratamento medicamentoso, sim, tem. Então, eu acho que para criança e adolescente é observar, é estar perto do seu filho, atento a ele, ao comportamento, é perguntar como é que tá indo, sentir. Porque às vezes o pai e a mãe, por estar ansioso, não consegue parar para fazer isso. Então, aquilo que eu falei, vai virando, né, uma bola de neve. Você tem que parar e perceber. Eu acho que as famílias precisam desse momento. Qual que é o momento nosso em que a gente senta e conversa? Que momento eu dedico para os meus filhos? Para estar ali, atento, observando, percebendo que tem alguma coisa diferente. Então, porque a criança não vai trazer isso pronto. São os pais que vão ter que identificar, que eles nunca vão falar, olha, eu estou precisando de ajuda, olha, eu estou ansioso, olha, tem alguma coisa estranha. E aí entra num recurso que eu costumo, eu pego bastante no consultório, que eu atendo, sou ginecologista, atendo mulheres adultas, jovens e crianças também, mas assim, a maioria, meus clientes são adultos, mulheres adultas, e elas chegam ansiosas. Então, imagina, uma pessoa ansiosa cuidando de outra pessoa ansiosa, criança ou adolescente. Foi o que você falou, como que a gente vai conseguir associar e aliar isso? Eu tenho uma história engraçada. A cara tava lembrando agora há pouco com a gente, né? Como que a gente se conheceu, né? Conta pra gente aí, eu deixo. Aquelas assim, eu deixo. Eu tava assim, de onde que eu conheci a doutora Érica? Porque eu sou nova aqui em São José, né? Tenho 2 anos que eu tô aqui. Eu falei, conheci a Érica no futebol. Pois é, a gente se conheceu jogando futebol. E da onde que surgiu o futebol? Eu falei, Érica, pensa, a gente vai falar de ansiedade. E o futebol surgiu de um transtorno de ansiedade, né? Verdade. Porque surgiu do quê? De uma conversa com uma colega médica que estava num transtorno de ansiedade, muito ansiosa. E aí ela chegou para mim numa consulta e falou, eu tô ansiosa, ela chegou ao ponto de passar mal, ter sintoma física, procurou o hospital, eu tava muito... Ela falou, eu decidi que eu tinha que
procurar um psiquiatra, e ela tava ali me procurando, eu falei, não, tá, vamos ouvir. Eu falei, mas me conta de você, porque eu não conhecia ela ali, né? Aham. Ela foi me contando da vida dela, eu falei, gente, você trabalha demais, olha que loucura, como a maioria das médicas, né, trabalha, é mãe, tem filho, e vive essa loucura. E eu falei, qual que é o seu momento? Eu perguntei pra ela, qual que é o seu momento? Que horas que você para fazer alguma coisa pra você? Ela, não dá tempo. Eu falei, e o que você faz de atividade física? Ela, não, eu não faço atividade física. Eu falei, como assim? E você não quer estar ansiosa? Sua vida é essa loucura, você trabalha, filho, e você não faz atividade física, você não tem um momento que você para pra você? Eu falei, eu acho que a receita estava pronta para ficar desse jeito, né? Ela falou, mas eu não gosto de nada, eu não gosto de academia, eu não gosto disso. Aí, e o papo foi assim, eu jogava futebol na faculdade. Eu falei, putz, que legal também jogar futebol. Aí ela, jura? Nossa, mas impossível. Mulheres da nossa idade agora conseguir jogar futebol, né? E era uma coisa que eu joguei na faculdade, depois nunca mais a gente conseguiu. Aí, tá bom, vamos ver. E aí jogou num grupo lá das mães, e aí tinham umas que tinham jogado bola na faculdade. Sabe como é que começou a história minha e da Ju? É o seguinte, meus meninos jogam futebol. Eu já joguei futebol a minha vida inteira. Eu sou mais idosa das meninas, lógico, né? E a Ju me viu participando de um campeonatinho das mães do futebol, um campeonatinho de chute a gol. E eu ganhei o campeonatinho de chute a gol lá do time do futsal. E aí a Ju falou, Érica, vamos montar um time de futebol? Eu falei, peraí que eu consigo. Nisso eu já falei com o professor, já consegui, mas a gente botou no grupo das mães médicas. E realmente a gente juntou um monte de mulheres. As filhas começaram a vir com a gente, a mãe dos meninos que jogam. Sim. Então isso é fantástico. Né? E tá até hoje, a gente pode começar a fazer, quem quiser apareçam, né? Virou treino, futebol feminino, terça e quinta à noite. Isso. Eu só não tô indo porque eu quebrei os dedos do pé, agora eu acho que eu tô liberado pra voltar. A gente precisa voltar, a gente já fez 2 anos, né? Foi, pois é. E o gostoso disso tudo é que a gente dava risada. Gente, quanto tempo eu não jogava? Aliás, e era eu o nosso continuo. momento, né, ali. A gente era o momento de extravasar e tal. Então, você falou, como é que esse ser ansioso vai cuidar dessa criança que tá ali, né? Você falou, essa mãe chega pra mim, como é que ela vai cuidar? Então, eu sempre falo assim, principalmente pra mães, né? Não é questão de ser egoísta, gente, mas se a mãe não tá bem, ela não vai estar bem pro filho. Então, é aquele momento, assim, do dia que eu virei mãe, eu falava, eu preciso desse momento meu. Então, se eu não tenho rede de apoio, é o pai, é a tia, a avó, é a babá, é alguém, assim, olha, pega que o filho é meu, mas agora você vai cuidar, que eu preciso desse momento meu. Eu preciso dessa hora para mim, para andar, para espairecer, para sair longe de todo mundo, ler um livro, para fazer o meu esporte. Eu preciso disso. A gente precisa se cuidar primeiro. É a mesma história da máscara do avião, gente. É isso que eu ia falar. Cai a máscara do avião, você põe primeiro em quem? Na criança ou em você, porque você tem que estar bem para esse ser, né? Então a gente tem que se cuidar sim primeiro, até para você ter condição de perceber que tem algo de errado ali naquela criança, naquele adolescente. Senão você não vai conseguir nem perceber nada disso. Porque na correria você está no automático de fazedora, literalmente. E aí você passa desapercebido fatores emocionais que eu acho que sutis, que você pode pegar com antecedência, né? A mãe percebendo, ou o parente seja mais próximo percebendo, a gente sabe que, foi o que você falou, vai vários profissionais antes de chegar até o psiquiatra, né? Mas alguma atividade física específica você indica ou qualquer uma? Tem alguma coisa específica, não? Como você disse, cada ser humano é um ser humano, cada criança é uma criança. Se você observa o seu filho e você vai perceber o que ele gosta de fazer. Né? Por exemplo, eu adoro futebol, meu filho odeia futebol. Eu tentei colocar ele no futebol, ele nem olhava pra bola. Ele, mãe, eu acho que eu não gosto. Eu falei, tudo bem. O que você gosta? Não, eu gosto de tocar violino, eu gosto de música. Tá bom, filho, então você vai fazer o que você gosta, tudo bem, não é o que eu gosto. Quer dizer, a gente também imprime muito do que a gente espera, né? Para os filhos, a gente quer que eles façam aquilo que a gente gosta. Então, assim, é observar. O menino gosta de judô? Vai fazer judô. Ele gosta de futebol, gosta de natação. Põe para extravasar aquilo. Cuidado com os excessos de atividade. Vai fazer inglês, Kumon, isso, aquilo. E percebe, a criança não está dando conta? Calma, gente. Criança tem que brincar. Primeira coisa, criança tem que brincar. O brincar desenvolve muito mais do que muitas outras atividades que a gente pensa que a gente está dando de extra ali. E uma coisa que eu sou super assim, eu sou bem rigorosa é a televisão celular. Então, meus filhos, eles não veem televisão, assim. Eles veem televisão, eu falo... Eu uso a televisão a meu favor. Então, às vezes eu tenho, por exemplo, vai ter uma consulta online, uma reunião fora do horário, né? Porque eu sou assim, eles chegaram da escola, acabou tudo, eu estou para eles a partir daquele horário, né? Eu não faço mais nada. Mas, às vezes, eu preciso de alguma coisa extra ali, vou ter que usar...
E aí eles vão me chamar a atenção, é o momento que eu deixo eles verem o desenho. Então, vocês ganharam de bônus, tipo, 1 hora, meia hora de desenho. E aí eles até, às vezes, eles ficam tanto tempo sem ver desenho que eles chegam, mamãe, você não vai ter nenhuma live, nenhuma aula online, não tem reunião? Eles me perguntam, eu falo, se sem vergonha, porque eles sabem que eles iam ganhar o desenho, entendeu? Então eles já ficam até. Mas eu acho assim, que é isso, a criança tem que aprender a brincar sozinha. Não, vai os dois lá, brinca com os brinquedos, fique ali. Porque isso também faz mal, né? Também é um excesso de. Sabe, em relação aos adolescentes, e eu vivo isso porque eu tenho um também em casa, mas assim, o que a gente percebeu é que as escolas tiveram que se informatizar e os aplicativos, tem aplicativos para as aulas e para um monte de coisa. Então, eles têm que ter celular e, não vou mentir, 10 horas da noite me mandam tarefa para o dia seguinte. Complicado. Entendeu? E assim, como que eu vou conseguir controlar essa ansiedade do coitado do menino, que às vezes está até dormindo, cochilando já, e levanta para fazer a tarefa, porque para entregar para o dia seguinte. Isso já aconteceu algumas vezes e acontece. Né? Então, assim, tá ficando, para a gente também está ficando difícil esse controle. Sim. Eu acho assim, a gente tem que cuidar da demanda nossa, da criança, a demanda do social, né? Então, um dia eu estava num grupo de mães conversando sobre isso, e a mãe falou assim, mas... Gente, hoje em dia, assim, a escola exige que teu filho com 7 anos esteja alfabetizado. Eu já penso diferente. Se eu vejo meu filho um pouco atrasado, eu falo, tudo bem, eu sei que ele vai ler e escrever, não é porque a demanda da escola é essa, que a minha vai ser. A gente tem que respeitar os limites, o tempo de cada um. As pessoas são diferentes, as crianças são diferentes, têm habilidades diferentes. Essa história do tablet, meus filhos nunca tiveram celular, tablet. Aí começou esse negócio de lição no celular. Eu olhei pro meu marido e falei, agora, gente, o que vai fazer? Vai comprar o tablet? Não, a gente vai ter o nosso, ele vai usar naquele momento, depois tchau, não é seu. E a gente está tentando ao máximo, claro. Então, acho que é aquilo, é limitar para o fim específico. Então, é o momento da lição, vai fazer, acabou, acabou. Porque a tendência é que acabou, mas está aqui na mão e eu vou navegar e vou fazer o que for, né? Vou tentar. Não que seja proibitivo, é claro. Acho que conforme vai ficando mais velho, critério, né? mais adolescente, isso vai ficar cada vez mais presente, mais inevitável. Mas cuidar dos excessos, né? Porque eu tenho paciente que fala assim, ele fica o dia inteiro dentro do quarto, vendo televisão, fica o dia inteiro no celular, fica... Então, a gente tem que observar o que é excesso. É a mesma coisa da ansiedade. A ansiedade, ela é uma emoção, ela é saudável até certo ponto, né? Ela é natural. Que é ruim. O excesso é que é prejudicial. Na verdade, assim, às vezes eu quando vou comentar alguma coisa, até sobre algum probleminha ginecológico que seja, eu falo, os excessos são ruins. Sim. Totalmente falta e o excesso também. Então, eu junto aos extremos, na verdade, a gente tem que ficar de olho. No meio termo aqui, tudo tranquilo. que é demais é perigoso. Até água demais, né? Água demais mata a planta. Afoga. Ai, então, Cá, é outra coisa. Existem períodos, no caso falando só das mulheres, em que a ansiedade parece que vem mais intenso. Você percebe nas questões das fases da mulher, alguma fase específica que fala assim, olha, nessa fase eu tenho muito mais paciente procurando ajuda? Então, mulher é um ser hormonal, né? É aquela história, a gente sabe que... Tanto que os transtornos, né? Eles podem aparecer em momentos específicos, como a gente tem o blues puerperal famoso, que não é um transtorno mental, mas você tem aquela queda hormonal que te dá uma alteração que você não sabe o que você está sentindo, né? O que é isso? Eu choro, eu fico irritada, não sei o que eu estou sentindo. Existe o blues, existe a depressão pós-parto. Então, o pós-parto é um momento que a gente sabe que tem muitas, não só a depressão, mas ele pode abrir alguns quadros psiquiátricos, né? Eu já vi abrir quadro de transtorno bipolar após um parto, ansiedade, depressão. Então, a gente tem situações marcadas, eu acho que na vida da mulher... Hormonais, né? Que está muito linkado com essa questão hormonal. A questão da menopausa também, muitas mulheres naquele momento dá uma alteração. E os transtornos disfóricos menstruais, que a gente sabe que... Eu tenho paciente que fala assim, olha, eu estou estável, eu estou ótima. Mas quando eu estou ali naquele momento para ficar menstruada, ou na hora que eu menstruo, o negócio piora, desanda, e aí depois volta um pouquinho. Então, a gente sabe que essa questão hormonal da mulher influencia muito no humor, né? Nesse psíquico. E aí, se você altera o humor, você fica mais lábil até, fica mais irritável, fica mais ansiosa, fica mais tudo, né? Você fica naquela coisa que... Eu gravei um podcast com a doutora Gláucia sobre TPM, né? E aí eu lembro que antigamente tinha-se estudos que fizeram um estudo entre as presidiárias que elas cometiam maior
nessa fase pré-menstrual, os seus crimes, né? Sim. Mas isso não é álibi, não é verdade. Adorei o que você falou, porque assim, eu sou psiquiatra forense, então vamos lá. Além de atender pacientes, quando eu atuo como psiquiatra forense, eu avalio uma situação criminal ou não, mas já que você está falando de crime, então se a pessoa comete algum crime, ela fez aquilo em virtude de algum surto psiquiátrico, né, algum transtorno mental ou não, essa é basicamente a função do psiquiatra forense. E você sabe que na Espanha, eles estão para aprovar afastamento de trabalho para a mulher no período menstrual. Porque entende que ela sabendo. fica... Isso já tá rolando. Mas, outra coisa, eu tenho um imã de geladeira na minha casa que eu comprei em Londres quando eu fiz um estágio, no último ano da residência, eu fiz um estágio no hospital psiquiátrico lá, um hospital de custódia, até eram mulheres que cometeram crimes e elas estavam em tratamento, porque foram consideradas que não estavam entendendo o que faziam diante de algum transtorno. E aí eu tava nesse estágio em Londres, no meu último na residência, e eu vi um imãzinho de geladeira que falou assim, eu estou tendo o meu period, eu estou no meu momento da menstruação, e eu posso, inclusive, te matar e ser liberada, porque... Aí eu falei, gente, mas então quer dizer que aqui na Inglaterra, será que isso é válido ou não? Mas rola, né, tem relatos da história, de que mulheres em períodos que estavam no momento ali do pré-menstrual, eu sei de um caso de uma mulher que, ela, muito nervosa no trânsito, tomou uma fechada, ela estava no período menstrual e ela sacou um bastão de beisebol e destruiu o carro da pessoa. E ela foi considerada inimputável porque ela estava naquele período, ela estava fora de si diante dessa alteração que esse hormônio. Então, assim, não dando ideia para as pessoas. Mas ela já tinha um distúrbio que piorou na TPM. Isso, ela já tinha essa alteração toda vez que ela ficava menstruada. Ela tinha essa disforia no momento e foi considerado como semi-imputável, eu creio que uma dificuldade, porque a gente pode considerar imputável quando entende, semi quando tem um prejuízo de entender e de se determinar, e totalmente inimputável quando ela não entende e não se determina. Mas é algo que assim, rola isso, né, no meio forense. Eu tenho até esse imãzinho que eu falei, adorei, tipo assim, olha, estou no meu momento, não me cutuca, porque eu posso ser inimputável. Ai, meu pai. Então, assim, na verdade, não é, tá? Não é questão, não tá liberado. Não tá liberado. Não está livrado Não. esse momento para nada que você possa fazer contra a lei. Aqui no Brasil não vai dar certo, não cola, tá? E essa história também do trabalho, né? Ser liberado no trabalho na fase pré-menstrual e menstrual, eu não sei também o que você pensa sobre isso. Eu ainda não tenho meu conceito de verdade, mas eu não acho que rola. Não, eu acho que a gente tem que considerar como qualquer transtorno mental, e não considerar o período menstrual. Porque tem gente que passa o período menstrual e fica bem, ou já lida com isso muito bem, né? Porque se não pensa, aí toda mulher senão vai todo falar, mundo vai olha, ser estou na minha fase patológico. não. Não. Senão todo período menstrual, olha, eu vou lá, imagina o tanto de afastamento que teria. Exatamente. Mas está rolando isso na Espanha, já está acontecendo. Eu acho que ainda vai ter que ter muito estudo, muita... bom, que seja. Mas a ansiedade está presente em todos os momentos da nossa vida, né? O transtorno de ansiedade, vamos mudar a forma de dizer, que eu acho que é importante até para a gente da área médica, né? Porque ansiedade todo mundo tem, o que faz diferença é o quanto ele está alterado ou não. Sim. Até a falta, né? Quando isso vira um transtorno, Tem gente que... Até a falta. Até é péssimo não ter ansiedade nenhuma, né? Porque você não tem ansiedade, mas você está ali, o quê? Existe. O tempo inteiro. Existe, né? Com menos frequência, lógico, né? Sim. Com a nossa vida. Bom, Cá, eu quero te agradecer. Essa ideia da gente bater esse papo é justamente esclarecer alguns pontos e ajudar que pessoas que têm esse transtorno de ansiedade procurem recursos. Não é um problema, tem tratamento, tem controle e tem saída. Sim. Né? Obrigada por você ter vindo. Você quer deixar algum recadinho pra gente? Bom, eu acho que como tudo na medicina é prevenção. Então, eu sempre falo, gente, quem vem no meu consultório não é, olha, que remédio que eu vou tomar, não é isso. É assim, como é que tá a tua vida, a tua alimentação, você faz atividade física, como você tem esse cuidado, é prevenção. Se já aconteceu, o transtorno já tá grave, ok, pode ser o caso de medicar, mas tem muita ansiedade que a gente resolve com psicoterapia, com mudança de estilo de vida, tá? Então, não fique na cabeça achando que você vai no psiquiatra e você vai sair com um remedinho, não necessariamente. Muito bem, obrigada. Espero a gente se encontrar mais vezes Prazer aqui. estar aqui. Beijo. Beijo, tchau.